Olá, povo de Deus, olha eu outra vez aqui trazendo as palavras de Jesus para nós, que tem nos edificado, que tem nos ampliado a nossa mente, e por isso que nós estamos aqui. A palavra de Deus é alimento e sustento para a nossa vida. E hoje eu ainda estou no livro de Mateus, e eu quero ler com você Mateus, capítulo 6, o versículo 33, tão conhecido. Escute. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Aleluia! Cristo está falando algo tão bonito, tão verdadeiro, como todas as palavras dele não é verdade? E aqui a gente começa a entender que Cristo fala, olha, você precisa entender e classificar a sua vida espiritual. Ele está me falando para mim e para você hoje, buscar a Deus. Buscar é uma atitude sua. Você tem que ter uma vida de busca com Deus. Isso é algo que você tem que ter como disciplina e compromisso. Ponto. Passando para outra parte. Buscar o quê? Nos seus interesses, as suas vontades, a sua carne? Não. Buscar o reino de Deus. Quando a gente entende, quando Cristo fala o reino de Deus, ele está falando, você precisa entender uma verdade do Evangelho. Deus acima de igreja. Deus acima da sua família. Deus acima da sua própria vontade. É isso que ele está falando. Deus tem que ser o centro do seu universo. Tudo tem que passar por ele. Tudo tem que começar nele. Você tem que classificar ou priorizar Cristo em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. Cristo não fala de si, não está falando da sua pessoa, ele está relembrando ao seu Pai. Ele sempre vai nos trazer como filhos de Deus. Então ele está trazendo esse entendimento, buscar o reino de Deus, não o meu reino, que é a mesma coisa, né? Já que eles são o Deus Trino. Mas ele está falando, buscar a Deus, você precisa entender sobre isso. Quando ele fala o reino de Deus, não se refere apenas aos atos religiosos que você faz na igreja, que você congrega. É muito mais do que isso. Não confunda esses atos religiosos com o relacionamento com Deus. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Servir aos homens também é servir a Deus, mas intimidade é só com Deus. Não confunda o fato de você servir a outras pessoas que você não precisa orar, que você não precisa passar tempo com Deus ou investir no seu relacionamento. Uma coisa não tem nada a ver com outra. É por isso que ele fala, busque primeiro o reino. Quando você busca a Deus, você faz e serve aos homens com bom entendimento, com boa vontade, com verdade. Porque não adianta fazer só para eles ver. Não recebe, bate no teto e fica ali, se perde. O que eu quero falar para você é que o reino de Deus é a sua justiça. Quando Cristo está falando e dando continuidade a esse versículo, o reino de Deus. Todo reino tem um rei. Quem é o rei do nosso mundo é Deus. Não é nas coisas que Deus pode te dar, mas quem Ele é sobre a sua vida. Aleluia. Você precisa entender isso. O que Deus é para você? Deus não é o Senhor que vai te dar tudo o que você quer na terra. Ele é Pai, mas Ele é o meu conselheiro, o meu amigo. Ele é minha salvação. É Ele que eu vou ter vida eterna. Ele é muito mais do que as coisas. É isso que Cristo está falando. Para entrar no reino de Deus, tem que ter intimidade com o Rei. Todo reino tem um rei. Faça Deus o rei do seu mundo. Faça Ele o rei, o centro da sua vida. Porque isso sim vai garantir uma vida com Ele. Continuando. E eu anotei algumas coisas, por isso que eu estou olhando aqui no caderno. Busque fazer de Deus o centro do seu mundo. É isso que ele está falando. Me prioriza. A minha opinião tem que valer se você vai casar, se você vai comprar, se você vai separar, se você vai vestir, se você vai ir, se você vai falar. É Deus que vai mandar nisso. E não é porque nós somos ventrílocos, mas porque a gente está em parceria, em sintonia com o Espírito. Então a obediência, ela vem porque nós construímos um relacionamento com o Rei. Então eu queria trazer isso para você. E aqui ele continua, e a sua justiça? Quando a gente tem de justiça na voz de Cristo, ele está falando, o que eu fiz para você é te justificar. Busque ser justificado em Deus.
Busque essa justiça, busque esse entendimento que você já não é mais escravo do pecado. Ocorreu um novo contrato, você foi comprado por aquele que podia pagar o seu preço em sangue, em cruz, em renúncia. E você é livre, você tem um novo dono, você tem um novo rei. Quando ele fala, busque essa justiça, busque em mim, vocês já são justificados pelo preço da cruz de Cristo, um preço de sangue, mas que hoje ele está vivo, dizendo que eu fui capaz de pagar o preço que você valia e eu estou aqui para mostrar que eu tenho esse domínio. Então busque o Senhor. Quando a gente termina falando sobre justiça, trazendo para uma vida de cotidiano, de rotina, né? A gente entende que justiça é tudo aquilo que é certo, não é? Uma pessoa que é justa, uma causa que foi julgada com justiça, é porque foi feito aquilo que era certo. Então você precisa buscar a justiça de Deus, ou seja, buscar aquilo que é certo e que é bom. O que é bom para a sua vida, o que Deus se agrada, aquilo que Jesus faria na terra. É isso que você tem que buscar, é essa justiça que Cristo está falando. E todas essas coisas vos serão acrescentadas, é o final do nosso versículo, qual nós estamos explanando aqui. A palavra fala, todas essas coisas vos serão acrescentadas, ou as demais coisas serão acrescentadas. Nós precisamos entender que Deus, ele sabe que nós estamos na terra, e ele sabe que a gente precisa ter trabalho, que a gente precisa ter saúde, segurança, precisa ter comida em casa. Deus sabe que você tem que pagar o seu aluguel, Deus sabe que você precisa de remédio, Deus sabe que você tem filhos, que você é casada, Deus sabe que você tem um ministério, e eu posso elencar tanta coisa aqui que eu sei que você está me entendendo, mas Deus sabe sobre isso. E Ele está falando, filha, quando você me priorizar, quando você me fizer o rei do seu mundo, o centro da sua vida, eu vou prover tudo. Eu vou prover que você pague suas contas, eu vou prover o emprego, eu vou prover a saúde, eu vou prover a segurança, os alimentos, o trabalho, eu vou prover os seus sonhos. Então nós invertemos, na verdade, a gente chega para Deus pedindo aquilo que é acrescentado, porque Deus é o nosso sustento. E Ele fala, para de ficar vindo a mim só pedindo coisas, busque eu, o seu Criador, o seu Senhor, o que pagou o preço para você. Busque relacionamento com Deus. Priorize Cristo acima de igreja, acima de família, acima de marido, acima das pessoas. Não de uma maneira que você abandone nada, né? Tenha equilíbrio, mas que você entenda que Cristo está acima de tudo. A opinião dele importa e a obediência dele é necessária. Que essa palavra fique no seu coração e você começa a reverter aí na sua cabeça, na sua vida, na sua conduta, que Cristo tem que ser o primeiro e a opinião dele importa em tudo. Desde o momento que você acorda, na roupa que você vai vestir, aonde você vai, com quem você vai, como você fala. E não é para tirar a sua liberdade, mas assim é para te garantir uma vida eterna, livre do pecado, livre de acusação, livre de dor de cabeça. Que você possa viver essas palavras de Cristo na íntegra, para que o mundo inteiro reconheça que você pertence a um rei e que você tem parte no reino. Amém? Paz do Senhor, povo de Deus. Até o próximo vídeo. Amo vocês.